Bem, o tema que eu gostaria de compartilhar hoje é uma ferramenta muito importante na edificação de todo discípulo do Senhor. Há um tempo atrás nós usávamos mais essa ferramenta. Hoje, infelizmente, usamos menos. Mas eu penso que no Senhor sempre há tempo de um recomeço e de corrigir as distorções. O assunto que nós vamos estar compartilhando aqui hoje é sobre conselho. Ok? Em março, no nosso retiro de carnaval, nós estivemos ali compartilhando, Carlos Arthur, Silas e eu, com os irmãos, a respeito de temas relacionados a discipulado. Né? Um tema que nós compartilhamos porque os presbíteros estariam no final de março, né, falando a respeito, né, de discipulado, então o assunto era propício. Né? Então nós falamos, lembra que o tema que nós tratamos ali foi o que é necessário para ser discipulado. Né? Eu não vou entrar no tema, propriamente dito, como eu falei, vai ser conselho, mas tem um ponto que fala sobre isso, e até porque me parece que o Senhor vai estar compartilhando a respeito desse tema. Mas o assunto, o tópico fala o seguinte, que é necessário para ser discipulado. Aí eu vou falar algumas coisas, não entrar muito em detalhes, falar um pouquinho só. Então, o que é necessário para ser discipulado? Ser manso e humilde, se sujeitar aos irmãos, se sujeitar aos líderes, alguém que renunciou à rebelião e à obstinação, e alguém que dá ouvidos a conselho. Né? Cada texto desses aqui, se vocês quiserem depois pegar, tem uma referência bíblica. Então é necessário para ser discipulado ser manso e humilde. O Senhor Jesus, ele compara de maneira carinhosa um animalzinho, ele nos compara com uma ovelha. Né? Ele é o bom pastor e nós somos a ovelha do seu rebanho. Né? Ele também diz que lá na consumação do século, em Mateus 25, depois que ele fala sobre a grande tribulação, ele fala que vai enviar seus anjos, né, para recolher os quatro cantos da terra e vai separar as ovelhas e os cabritos. Quando fala em cabrito, a gente pensa, né, de um animal meio que rebelde, né? A gente associa uma certa rebeldia, que ele está sempre berrando, né? Não é um animal que se sujeita com facilidade. Mas nós somos tratados como ovelha. Né? E ele fala lá que na consumação dos séculos, aqueles sim que entregaram a vida a Jesus, né, que perseveraram em obedecer ele em vida, ele chama de ovelha. E aqueles que não quiseram saber do Senhor em vida, que não se sujeitaram a ele, a Bíblia fala que são cabritos. Né? Ainda falando sobre mansidão, até me lembro de um ponto, né, de uma irmã muito engraçada que congregou aqui com a gente. Ela contou alguns casos que aconteciam lá no interior do Rio de Janeiro, e os irmãos ali eram muito engraçados e tal, né? Como que fosse uma roça, sentavam com os animais. Aí essa irmã contando que eles faziam umas orações meio que engraçadas, já que eu estou virando piada. E uma irmã, né, no afã, né, orando ao Senhor, ela, Senhor, faça de mim manso como um ganso. O ganso pode até rimar com manso, mas não tem nada de manso. Né? Então, se tratando de referência, o Senhor Jesus ele diz o seguinte, Mateus 11, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o que nós devemos ser como discípulos do Senhor? Manso e humildes de coração. Devemos aprender com Ele. Amém? Uma outra coisa é sujeitar os irmãos. A palavra fala que sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Né? Está lá em Efésios 5, 21. Fala também sobre se sujeitar aos líderes, Hebreus 13, 17. Sujeitai aos vossos líderes. Em outras versões fala sujeitai aos vossos pastores. Em outra versão ela fala sujeitar aos vossos guias, né? Que é tudo a mesma coisa, liderança. E alguém que renunciou à rebelião e à obstinação. Está lá em 1 Samuel 15, 23. É interessante esse texto, a gente não vai abrir não, mas é interessante porque vocês podem ler, que fala lá que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Esse texto fala isso. E fala que a obstinação é como o pecado da idolatria. Né? O que é obstinação? Obstinação é teimosia, é um apego forte e excessivo às suas próprias ideias. Ninguém, como o discípulo do Senhor,
não deve estar apegado excessivamente às suas próprias ideias. Nós, como discípulos do Senhor, temos que estar apegados, sim, à palavra de Deus, ao conselho de Deus, àquilo que Deus pensa, ok? E não aos nossos próprios conceitos, naquilo que a gente acha, né? Isso é teimosia. E fala também que alguém que dá ouvidos a conselhos, Provérbios 12, 15. Vamos abrir lá? Eu acho que eu vi o gatinho. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos a conselhos. Então, dar ouvidos a conselhos é sinal de sabedoria e de prudência. Dar ouvidos a conselho é sinal de sabedoria e de prudência. E sábio é aquele que dá ouvido a conselho. Ok? Então, assim, resumindo, de uma maneira resumida, a gente pode dizer que para buscar conselho, para ouvir conselho, né, para dar ouvido a conselho, é necessário humildade, é necessário sujeição, é necessário mansidão. Né? Mesmo porque, se a gente julgar que sabe tudo, né, para que buscar conselho? Mas, na realidade, ninguém sabe tudo. Paulo fala o seguinte em 1 Coríntios 8:2, ele fala assim: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Está lá em 1 Coríntios 8:2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito ainda não aprendeu como convém saber. Então todos nós precisamos de conselhos e precisamos aprender uns com os outros. Amém? Conta a lenda, os índios lá, Cheyenne, lá dos Estados Unidos, os americanos, conta a lenda que existia uma aldeia pertinho lá na margem da floresta, em que parece que os índios, os adultos, faziam sempre um ritual durante anos, né? E lá nessa floresta, né, próximo da tribo, existia uma trilha, né? E os índios, cada um individualmente, fazia esse ritual. Como que eles faziam? Eles entravam pela floresta dentro, encontrando essa trilha que dava até um riacho de águas prateadas. E lá, chegando nesse riacho de águas prateadas, tinha um tronco, né, sobre as águas, como que fazendo uma ponte, né? Esse tronco já estava desgastado de tantos pés que passavam por ali, né? Aí vinha o índio, o adulto, andava, saía sorrateiramente, né, sem ninguém perceber, sem ninguém ver, aí ia para aquela trilha, chegava até o riacho e ficava em cima do tronco. Lá ele se abaixava, né, olhava para ver se não tinha ninguém, e ali ele viu o reflexo dele na água, e aí ele começava a conversar com o reflexo na água. Aí abria o seu coração, né, desabafava. Então ele saía dali aliviado, né, e com uma sensação enorme de bem-estar, e ia embora, ok? Novamente para a tribo. Aí naquela aldeia parece que todo mundo fazia o mesmo ritual, mas ninguém comentava com ninguém a respeito daquilo, todo mundo guardava em segredo. Mas no fundo as pessoas sabiam que cada um fazia isso, os alunos, né? Ok. Um belo dia, duas crianças indígenas saíram no meio da floresta e acharam essa trilha que dava até as águas prateadas. Subiram no tronco e começaram a olhar a água, e não demorou muito, elas se acharam e começaram a ver ali o reflexo delas nas águas. Daqui a pouco elas estavam conversando no reflexo na água. Então aquelas crianças sentiam, né, um enorme bem-estar, uma enorme alegria, e a criança é muito espontânea, né? E elas saíram correndo para dentro da aldeia
para falar a respeito daquilo que elas experimentaram, compartilhar com os adultos. Quando elas compartilharam com os adultos se sentiram ameaçados, né? E eles pegaram em pedras para atacar nas crianças e enxotar aquelas crianças da aldeia à base de pedrada, né? Porque eles se sentiam ameaçados, violados. Moral da história, segundo lá os índios, todos nós temos necessidade de falar com alguém. Aqui é o gato. Então, moral da história, todos nós temos necessidade de falar, todos nós temos necessidade de abrir o coração, de falar com alguém que nos ouça, né? Mas, segundo os índios, há um impasse. Por quê? Porque isso seria sinal de fraqueza, compartilhar. Mas, na realidade, é uma necessidade que todos têm, mas ninguém gosta de tocar no assunto, tá? Assim é o ponto de vista do mundo em relação a se buscar, por exemplo, conselho, né? O mundo acha que buscar conselho, né, é sinônimo de fraqueza, né? A gente ouve até, inclusive, a seguinte frase: eu sou maduro o suficiente para cuidar da minha vida, sou forte o suficiente para cuidar da minha vida. A gente ouve também: não quero que ninguém se meta na minha vida, né? Infelizmente, irmãos, eu já ouvi essas frases semelhantes a essas de irmãos que se diziam ser discípulos do Senhor. Infelizmente, a gente vê que esse irmão não entendeu nada, né? A gente também vê a seguinte frase: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Também tem uma outra frase que é pior ainda, né, que vai contra o conselho, fala assim: se conselho fosse bom, não era dado, seria vendido, né? Então é isso que algumas pessoas falam lá no mundo, levando em consideração que a amizade no mundo é uma coisa muito rara, né? O mundo está sempre incentivando a competição. O mundo é como se fosse uma selva, né, que um está querendo devorar o outro. As pessoas contam muito bem as suas vitórias, né, aquilo que fez de bom, né, mas dificilmente contra as suas derrotas, suas fraquezas, porque senão seria uma presa muito fácil, né, diante daquelas pessoas, né? Porém, a Bíblia não fala isso, muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina o contrário. O reino de Deus não é assim. Para começo de conversa, nós servimos um Deus que a sua essência é amor. Deus é amor, João fala na sua primeira carta. Além dele ser amor, ele prova o seu amor para conosco. A palavra diz, né, um texto conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele provou o amor, né? Se a gente perguntar aqui aos pais, eu perguntar aqui aos pais, qual de vocês daria um filho em favor de um bando de pecadores? Qual de vocês daria um filho em favor de um planeta cheio de pecadores, onde só tem pecadores? Ainda que eu não seja filho único, ainda que eu tenha 10 filhos, né, eu não daria o meu filho. E o Senhor prova o seu amor para conosco. O Romano repete a mesma verdade. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? E o próprio Senhor Jesus verteu o sangue na cruz, né? Deu por nós o Senhor Jesus. Nós estávamos como que no mercado de escravos, né? Nas garras de Satanás, presos ao pecado, e a palavra diz que o Senhor nos comprou com um preço de sangue. Ele foi lá e nos resgatou da mão do diabo, do pecado. Ele nos resgatou até mesmo de nós mesmos, né? O Senhor diz também que Ele iria e não nos deixaria órfãos. Ele enviou o Espírito Santo dele, né, para estar junto conosco para sempre, diz a palavra. E se você for ver o fruto do Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo em nossa vida é formar o caráter de Cristo em nós. Concorrência hoje. Todo mundo querendo rir, mas ninguém.
Então, se a gente for ver o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é formar Jesus em nós, o fruto do Espírito Santo é singular, né? É o próprio Senhor Jesus ali, todas aquelas qualidades, né? Que são novos frutos do Espírito, e Ele forma isso na nossa vida. Amor, paz, alegria, longanimidade, fidelidade, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio, diz a palavra, que contra essas coisas não há lei, né? E quando a gente iria encontrar esse tipo de coisas no mundo lá fora, né? Existe uma tremenda distorção, né, das coisas. Muito pelo contrário, o Senhor, Ele nos acolhe. Além desse Deus, ser um Deus de amor que nós servimos, Ele nos ensina que nós devemos amar uns aos outros. Ele nos ensina que nós devemos servir uns aos outros, levar as cargas uns dos outros. E que, ao contrário do que o mundo prega, devemos sim falar a respeito das nossas dificuldades, dos nossos erros e pecados. A palavra fala: confessai uns aos outros os vossos pecados. Tiago 5,16, orai uns pelos outros para que seja sarado. Ou seja, quando a gente se abre, quando a gente coloca para fora a cura na nossa alma, né? Porque a gente está expondo a situação, a gente está buscando ajuda, a gente está compartilhando. É como que uma válvula de uma panela de pressão, é necessário você puxar ela para que a pressão saia, né? E muitas das vezes a gente se sente assim pressionado, e é necessário, a gente se sente, né, com necessidade de buscar o irmão e compartilhar o que está acontecendo com a gente no nosso íntimo, ok? E a palavra fala também que nós devemos aconselhar uns aos outros em toda a sabedoria, e a palavra também nos ensina que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, ok? Né? Outra coisa que é bom a gente estar distinguindo, quando a gente emite uma palavra para o nosso irmão, a gente tem que avaliar a sujeição do discípulo. Por exemplo, quando a gente emite a palavra de Deus, né, deve haver um tipo de sujeição por parte do discípulo. Quando a gente dá um conselho ou quando a gente dá opinião. Por exemplo, se a gente fala da palavra de Deus para alguém que nos trouxe uma situação, né, e para a correção daquela pessoa a gente precisa apresentar a palavra de Deus, a palavra de Deus está na ordem do absoluto, né? Ou seja, a sujeição do discípulo deve ser total, ok? Por exemplo, aquele que minta não minta mais, deixando a mentira, fale cada um do seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Jesus nos ensina que Satanás é o pai da mentira. Lá em Apocalipse, eu acho que também Timóteo fala que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Não somente aqueles que praticam a mentira, como também aqueles que amam a mentira. E se tem um discípulo, por exemplo, que nos traz alguma situação envolvendo mentira, e a gente traz a palavra de Deus, a sujeição do discípulo deve ser total, ok? Então a palavra de Deus é absoluta, está na ordem do absoluto. Se for uma opinião, por exemplo, eu vejo Braz e falo: poxa, Braz, você tem a pele morena, eu acho que moreno fica bacana lá, com vermelho e tal, mas o Braz fala: pô, cara, mas eu não gosto muito de vermelho não, chama muita atenção e tal. Pô, mas eu acho que fica legal, cara, tua pele é morena. É apenas uma opinião. Que tipo de sujeição que o discípulo deve dar nesse sentido? Nenhuma, isso é relativo. Então a sujeição é relativa, né? Agora, quando eu falo em relação a conselho, o meu conselho não tem o mesmo peso do conselho de Deus, não tem a mesma autoridade da autoridade do Senhor. E quando a gente fala em conselho, né, voltando aqui novamente à palavra de Deus, eu uso muito esse termo, conselho de Deus. Por quê? Porque a palavra fala isso. Em Atos, por exemplo, 20, 27, fala assim: eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele usa esse termo, Paulo. Em outras versões fala desígnio de Deus, né? Atos 20, 27. Paulo também fala em Tito, 1 e 2 Timóteo, sã doutrina. E na realidade, o conselho de Deus é na palavra de Deus, a sã doutrina, as escrituras, né? Tudo está dentro da palavra de Deus, das escrituras, né? Então, ela tem um nível de autoridade. Então, o meu conselho não é como o conselho de Deus, que é a palavra de Deus, né? Então, ela está no campo relativo, é relativo à sujeição, né? Porém, no que diz respeito a conselho, é sempre importante a gente dar ouvido, a gente dar atenção, orar, ponderar, né? Por quê? Porque geralmente quando a gente pede conselho a alguém, a gente vai pedir conselho ao irmão maduro,
Então, levando em consideração algumas coisas que nós vamos maduro, já é um tempo de estrada com o Senhor, né? Geralmente esse irmão, baseado na própria palavra, vinde ricamente vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai. A gente vai entender que aquele irmão, ele está aconselhando segundo a palavra de Deus, né? Que é a nossa regra de fé e de conduta, né? Então a gente procura estar se enchendo para que a gente possa aconselhar segundo a palavra do Senhor. Então a gente tem que ponderar algumas coisas, ok? Mas ainda no campo do relativo, tá? Vamos abrir lá em Colossenses 3,16. Quem que fala aí? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então esse texto aqui nos ensina algumas coisas, né? Que nós devemos aconselhar uns aos outros. Ora, eu sou conselheiro, ora, eu estou buscando conselho com o meu irmão, né? Então é mão dupla. Todas as vezes que aparece mutualidade, uns aos outros, a gente está se referindo à mutualidade, e tem mão dupla. Eu faço com meu irmão comigo. Então eu devo aconselhar e receber conselho. Também fala aqui que, antes disso, deve habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Porque, conforme eu falei, né, a base do nosso conselho deve ser a palavra de Deus, não as ideologias do mundo, aquilo que o mundo prega, mas aquilo que o Senhor fala, né? E fala, aconselhar em toda a sabedoria. Que sabedoria é essa que está falando aqui? A sabedoria que emana da palavra de Deus. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ok? E se vai habitar ricamente em vós a palavra de Cristo, nós vamos aconselhar cada irmão em toda a sabedoria, porque é de onde procede a sabedoria e o conhecimento, ok? Mas nem sempre, nem tudo a gente tem especificado na Bíblia, né? Então a gente precisa, na hora de dar um conselho, que alguém nos busca, né, nos solicita para que a gente possa emitir um conselho a respeito de alguma situação, a gente precisa depender do conselheiro maior, que é o Espírito Santo. Uma das coisas que Jesus fala a respeito do Espírito Santo é isso. João 16,13 fala assim, logo no comecinho: o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade. Então, até para você pegar o conselho de Deus, a palavra de Deus, e aplicar na vida do irmão em forma de conselho, você precisa depender sempre do Espírito Santo de Deus, depender dele, ok? Vamos abrir lá em Atos capítulo 15, 28. Então é o seguinte, isso aqui é o conselho lá em Jerusalém. O que houve aqui? Os discípulos, teve alguns irmãos, né, judeus convertidos ao cristianismo, que foram lá para a igreja de Antioquia, a igreja dos gentios, e começou a pregar lá que era necessário, porque os discípulos, para se salvar, teriam que se circuncidar, ok? Então houve um certo discussão, né, que não foi pouca, Paulo e Barnabé contra esses irmãos, né, porque já falaram que não era nada disso.
e, consequentemente, eles foram parar lá em Jerusalém, né, com um concílio em relação aos presbíteros de lá e mais os apóstolos para resolver essa questão, né? Aí depois eles fazem uma carta e enviam para as igrejas dos gentios. Aí ele fala aqui o seguinte, isso aqui que eu queria destacar: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos além dessas coisas essenciais. Eles dão uma lista daquilo que eles estavam, no caso, propondo. Mas o interessante aqui destacar é o seguinte: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eles não falaram pareceu bem a nós, ou pareceu bem a nós ou ao Espírito Santo. Primeiramente, quem governa é o Espírito Santo, né? Então pareceu bem ao Espírito Santo. Então, havia uma dependência, uma sensibilidade, uma dependência daqueles irmãos em relação ao Espírito Santo em trazer conselho para aqueles irmãos, ok? Na realidade, a palavra ela nos mostra que Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos nesse serviço, né, de aconselhar. Eles são conselheiros, né? Tem uma passagem em João 14,16, que vocês vão abrir, diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, né? Então, outro Consolador, outro, no grego quer dizer alus, que quer dizer outro do mesmo tipo de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus, em três pessoas, porém uma só essência, formando um único Deus. Então, seria enviado aos nossos corações o Espírito Santo, outro da mesma espécie. Consolador vem do grego paráclito, que quer dizer quer dizer ao lado de. Cretos quer dizer chamado para estar do lado. Significa encorajador, quem dá força. Então o Espírito Santo está sempre conosco. Esse Senhor Jesus falou que eu enviarei o Consolador, que estará sempre convosco. Isaías 9,6 fala assim: o Filho se nos deu, o menino se nos deu, seu nome será Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz, né? Então o seu nome, o governo está sobre os seus ombros, tá? Então, Deus forte, Conselheiro. Jesus é o nosso conselheiro também. E a gente vê várias vezes Jesus dando conselho aos discípulos, ensinamentos, né? Da mulher samaritana, por exemplo, que pegou. Ele fala: se você soubesse quem é que fala contigo, que te pede de beber, você lhe pediria e ele te daria água da vida. Ou seja, ele está aconselhando a mulher a pedir a ele aquilo que era eterno. Você lhe pediria, ele te daria água da vida, tá? O Espírito Santo, a gente viu aconselhando na igreja de Atos, e o Pai aconselhando também. Ele fala: esse é meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Em Deuteronômio 30:19 fala: eis que põe o céu e a terra como testemunha diante de vós, que eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Aí ele aconselha: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida, porque o homem tem seu livre-arbítrio, ele poderia escolher a morte, mas você escolhe a vida para que vivas, né? Então é um conselho de Deus. Então a gente vê que o Senhor, em todo o tempo, Ele nos aconselha em sua palavra. Basta a gente abrir aqui a Bíblia, que o Senhor está sempre nos aconselhando. Tem vários conselhos para a nossa vida. Basta abrir a palavra, ok? Cada conselho, irmão, que a gente emite, né, para o outro irmão, a gente tem assim, valor incalculável, né? Pode ter consequências tremendas na vida de uma pessoa. Pode livrar uma pessoa da morte, pode livrar uma pessoa da destruição, do suicídio, pode livrar uma pessoa de várias coisas ruins. Por exemplo, eu destaquei aqui na palavra umas coisas que aconteceram. Um conselho já livrou uma nação toda da extinção e outros povos também. Trouxe alívio ao ministério de um homem de Deus. Conselho
conselho, sim, trouxe refrigério para muitas pessoas. Eu gostaria de ver alguns textos com vocês, a respeito disso que eu separei. Vamos abrir lá, só ter um pouquinho de paciência, que o texto é um pouquinho longo. Gênesis 41. Todos conhecem, penso, né, que é a história de José, né? Então, esse texto que nós vamos ler agora é a respeito da história de José. Gênesis 41, do 33 ao 44. Portanto, proveja-se agora Faraó, de homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, nomeie administradores sobre a terra, que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem todos o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para os mantimentos nas cidades e o guardarem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: portanto Deus te fez saber tudo isto. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de José. Vestiu-o de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ok. A gente sabe que, em relação à história de José, a gente aprende muita coisa já foi falada, ensinada a respeito, né, de José. Ok. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui é o seguinte: eu não falei sobre, não lemos aqui a interpretação dos sonhos, mas todos conhecem, né, as vacas boas, as vacas magras, as espigas, né, bonitas, as espigas mirradas, e José interpretou esse sonho. Ok. O que eu gostaria de destacar aqui, desse texto, versículo 37 e 38, 39, fala assim, na minha versão fala assim: o conselho, no caso de José, foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: isso que Deus te fez saber, tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Então, o que acontece? A gente falou sobre a questão da dependência do Espírito Santo, né? E sobre a importância de se dar conselho. Então, José, na dependência do Espírito Santo, deu esse conselho. E o próprio Faraó, pessoa incrédula, reconheceu, teve revelação disso. Fala que o conselho foi agradável a Faraó e os seus oficiais. E fala aqui no finalzinho do 38: em quem há o Espírito de Deus, ele reconhecia que havia o Espírito de Deus, estava atuando na vida de José. Ok. Se a gente for ver o que aconteceu ali com José, eu vejo, pode ser que eu esteja enganado, né? Mas eu vejo que assim, houve a operação de 2 dons espirituais ali. Quais? Palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Por quê? Quando José interpretou o sonho de Faraó, poderia ter várias interpretações, né? Mas quando ele interpretou o sonho de Faraó, né, aquilo ali seria humanamente impossível interpretar. Tanto é que nenhum sábio lá do Egito conseguiu, né?
foi um recado de Deus, existia um enigma naquilo ali, e José soube direitinho que Deus estava para fazer. Ele ainda fala assim: Senhor, ele te revelou e apressa-te em fazer isso na terra. Né? Então foi palavra de quê? De conhecimento. Deus trouxe conhecimento ao espírito de José, de que de fato o sonho tinha aquela interpretação, e ele pôde passar para Faraó. Então ia acontecer aquilo. Deus revelou o propósito dele. Ok. Revelou o propósito, agora estamos no impasse. Como resolver essa situação? Primeiro foi a palavra de conhecimento, agora a palavra de sabedoria, ou seja, agora ele vai dar um conselho sábio que vai solucionar aquele problema. Aqui foi o conselho que ele deu ao Faraó, e ele reconheceu o Espírito Santo na vida dele. Ok? Uma outra coisa é o seguinte: Gênesis, vamos ver lá, está dentro desse assunto ainda, Gênesis 45. Agora esse episódio aqui foi mais à frente, quando José reconheceu seus irmãos, né? Eles ficaram temerosos e tal, mas José fala para ele o seguinte: agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Então o que aconteceu aqui? Por conta de um conselho de José, ele livrou toda a nação de Israel da extinção. Não só na nação de Israel, se você for ver o texto todo, vai ver que houve fome na terra e outros povos se dirigiam também para lá para o Egito, para buscar mantimento. Então, por conta de um único conselho, Deus usou um homem, né, da força do Espírito Santo, para que ele pudesse livrar da extinção toda uma nação e vários outros povos. Amém? Ok. Aí alguém pode perguntar: mas aí não vale, esse conselho aqui, poxa, está cheio, dom espiritual. Sim. Mas o que acontece? Muitas das vezes o dom espiritual se manifesta através de um conselho, né? A gente viu esse exemplo aqui no Antigo Testamento, agora a gente vai ver um exemplo lá no Novo Testamento em relação a isso que eu estou falando. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 15, 32. O que ele fala aí? Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. Ok. Na minha versão fala assim: Judas e Silas, que também eram profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleciam. Então o que ele fala lá em 1 Coríntios 4:3? Que aquele que profetiza, ele edifica, consola, né? E exortar e animar, encorajar, incentivar, né? Então ele consola. Edificar, consolar e animar são resultados da profecia, né? É fruto da profecia. E fala lá que Judas e Silas, que eram profeta, eles consolaram, está dentro da profecia, que é consolar. Mas como? Como é que se manifestou? Ele consolava com muitos conselhos e os fortalecia, né? Então, muitas das vezes, nós podemos também, guiado pelo Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo, profetizar sobre a vida dos irmãos e haver edificação através de um conselho, né? Pode haver edificação, pode haver consolação, pode haver incentivo, né? Podemos atuar também como dos dons da profecia, aconselhando. Não estou querendo dizer que aconselhar é profetizar, não, são coisas diferentes. O que eu estou querendo dizer é que profecia ela pode muito bem se manifestar, assim como outros dons, se manifestar em forma de conselho, de uma maneira simples. Às vezes a gente dá muita, importância, né, à pregação, né, que a gente vê, ou de repente o irmão exclusivo, né, e às vezes a gente pouco valoriza o conselho simples do irmão.
E às vezes aquele conselho simples, né, tem toda uma palavra do Senhor para a nossa vida. Ok? Um outro exemplo. Êxodo 18, do 19 ao 22. Êxodo 18, do 19 ao 22. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e seja Deus contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tuas causas a Deus. Só uma pausa. Só para explicar a situação que eu peguei só um texto que assim, me interessa, no caso, nos interessa. O que está acontecendo aqui? O conselho, ok. Jetro, sogro de Moisés, sacerdote midiano, obviamente a Deus, veio estar com Moisés e ele viu Moisés cuidando do povo. Como é que Moisés fazia? Ele sentava lá na tenda dele, né? E o povo em pé, e o povo vinha até Moisés, né? Quando ele tinha alguma causa específica para Moisés trazer a palavra de Deus para trazer solução ao problema, né, que se instalou ali, né, vamos dizer, numa família, numa tribo, né? Então ele ficava ali um dia todo até o pôr do sol. Então Jetro, quando viu aquilo, veio visitar Moisés, ele olhou aquilo ali e viu que aquilo ali era uma tarefa muito difícil, muito árdua, né, para Moisés. Então ele veio agora dar um conselho a Moisés. Olha lá, Jéssica, 19. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e seja Deus contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas a Deus. Ensinar-lhes-á os estatutos e as leis, e lhes mostrará o caminho em que devem andar e a obra em que devem fazer. Além disto, procurarás entre todo o povo homens de capacidade, tementes a Deus, homens verazes que aborrecem a avareza, e os porás eles sobre chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, e julguem eles o povo em todo o tempo, que a ti tragam toda a causa grave, mas toda a causa pequena, eles mesmos a julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Então foi assim que Moisés fez, né? Teve um bom êxito em relação a isso, não teve nenhuma interferência de Deus, ao contrário, olha, né, mas Jetro foi humilde o suficiente, falou, estou te aconselhando, e assim, e Deus vai julgar se é correto ou não. E Deus seja contigo, representa o povo perante Deus e tal. Então, Deus não interviu em nada, né? Moisés acatou o conselho do seu sogro e as coisas fluíram bem. Ele ajustou, né, lá Israel como ele deveria julgar o povo. Ok. A gente sabe quanto que Moisés, né, Deus considerava Moisés em autoestima, quanto Deus falava com Moisés, né, os 10 mandamentos, ouvia a voz de Deus, não só Moisés, mas todo o povo, e Moisés tinha uma intimidade tremenda com Deus, a ponto de ficar 40 dias lá em cima no monte, e Deus falando com ele, né, um jejum sobrenatural, né. Ok, vamos ver lá, para depois a gente voltar nesse texto, Números 12, Números capítulo 12, versículo 6 ao 8. Então disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, e em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Porque não temeis se falar contra o meu servo e contra Moisés. Ok. O que está acontecendo? Qual foi o episódio aqui? Miriam e Arão falaram mal de Moisés em uma determinada situação. Ok.
fala que Deus escutou. Claro que Deus escuta tudo, sabe todas as coisas. Mas quando fala que Deus escutou, fala que Deus deu atenção e não gostou nem um pouco do que ele ouviu a respeito de Miriam e de Arão falando de Moisés. Né? Então Deus chamou os três, depois chamou a parte Arão e Miriam e começou a interrogar ele. Aí que entra esse versículo. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Aí ele fala: se houver profeta no meio de vocês, no arraial, eu falo por sonho, eu falo por enigma. Assim que Deus se manifesta. Aí falou assim: mas com meu servo Moisés não é assim. Ele ficou profundamente ofendido. Ele tinha Moisés numa autoestima. Ele falou: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Eu falo boca a boca, né, que vê a minha forma. Então, como é que Deus falava com Moisés? Como alguém fala com o seu amigo. Não tinha enigma, não era sonho, era direto. Né? Ok. Pergunto eu: Deus não viu que Moisés estava lá cansado, julgando o povo, que aquilo ali era muito cansativo, porque precisou vir Jetro lá de Midian para verificar a situação, avaliar e dar um conselho sábio? Já que Deus sabe todas as coisas, poderia aconselhar todas as coisas. Por quê? Porque nem tudo